Olá, pessoal! Estão prontos para uma jornada eletrizante? Já imaginaram como aqueles assaltos cinematográficos, meticulosamente planejados, aconteceram na vida real? Hoje, vamos nos aprofundar no submundo do crime, revelando os 10 assaltos mais audaciosos e engenhosos da história. Ao final de cada caso, descobriremos se os criminosos saíram vitoriosos e cheios de dinheiro ou se enfrentaram um destino trágico. Então, já deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não faz parte da nossa comunidade e prepare-se, pois a lista é de tirar o fôlego. Prepare-se para uma história que vai explodir sua mente. Nossa jornada começa em 1963, na majestosa terra da rainha, a Inglaterra. Era uma era de revoluções culturais, com a música e a moda moldando uma nova geração, enquanto a economia passava por transformações profundas. Um grupo de 15 homens, mais organizados que um exército em marcha, arquitetou o que seria eternizado como o roubo do século. Esses indivíduos não eram meros ladrões, eram mestres do crime, com um plano meticuloso e uma precisão cirúrgica. O alvo? Um trem postal carregando uma fortuna de 2.600.000 libras. Esse trem era uma verdadeira mina de ouro sobre trilhos, transportando riquezas que seriam distribuídas por todo o país. Eles realizaram o assalto com maestria, mas a polícia estava em alerta máximo e iniciou uma caçada implacável. A operação policial foi uma das maiores da história da Inglaterra, mobilizando centenas de oficiais determinados a capturar os criminosos. No final, quase todos foram capturados e encarcerados, exceto Ronald Biggs, o cérebro por trás do plano. Ele era astuto e conseguiu escapar das garras da lei, tornando-se uma lenda viva. Biggs fugiu para o Brasil, onde se escondeu por anos. Aqui ele se misturou à cultura local e viveu uma vida relativamente tranquila, longe dos olhos vigilantes da lei inglesa. Prepare-se para ser transportado para 1971, na enigmática Londres. Desta vez, o palco do crime foi o icônico Banco Lloyds. E acredite se quiser, os audaciosos criminosos decidiram cavar um túnel. Isso mesmo. Toda semana, eles se reuniam num boteco, um disfarce perfeito para planejar e continuar sua escavação clandestina. Após semanas de trabalho árduo e meticuloso, eles finalmente alcançaram o cofre do banco, levando uma fortuna em dinheiro e joias. Mas havia um traidor entre eles. Um rádio amador captou suas conversas, e a polícia pôs fim ao audacioso plano. E para aumentar o mistério, parte do tesouro nunca foi recuperada. Se 1971 fosse um jogo de futebol, seria daqueles de tirar o fôlego. No mesmo ano do audacioso roubo ao Lloyds, um golpe ainda mais ousado abalou a Alemanha. Dessa vez, os mestres do crime decidiram homenagear o Tatuzão, cavando um túnel de 30 metros até o Banco de Hamburgo. O resultado? Milhões de marcos alemães desapareceram como fumaça. Mas, como diz o ditado, quem tem amigo tem tudo. E a traição de um dedo duro fez a casa cair para a quadrilha. No final, todos foram parar atrás das grades, mas o dinheiro? Esse nunca mais foi visto. Capítulo 4, 1976. O roubo ao Banco de Nice. A mensagem misteriosa de Spaghiari. Em 1976, na terra do croissant e da Torre Eiffel, Albert Spaghiari e sua gangue de audaciosos arquitetaram um plano ousado. Eles cavaram um túnel até o cofre do Société Générale com a precisão de um relojoeiro. Aproveitando o feriado do Dia da Bastilha, quando todos estavam absortos nas celebrações, a quadrilha invadiu o cofre e fez a limpa. Levaram milhões em dinheiro e joias, deixando a cidade em estado de choque. Mas Spaghiari, com um toque de classe e sofisticação, deixou um recado que se tornou lendário. Sem ódio, sem violência, sem armas.
Era como se ele quisesse ser lembrado como um cavalheiro do crime. Parece até um roteiro de cinema, mas Spaddiari foi capturado. A polícia seguiu pistas meticulosas e ele acabou preso, levando a um julgamento que paralisou toda a França. Durante o julgamento, Spaddiari fez o impensável. Ele saltou pela janela do tribunal, em plena luz do dia, e fugiu em uma motocicleta que já o aguardava. Foi uma fuga digna dos maiores filmes de ação. Ninguém jamais o viu novamente, e sua história se transformou em lenda na França. Até hoje, Albert Spaddiari é lembrado como o mestre do crime que desafiou as autoridades e desapareceu sem deixar rastros. Capítulo 5. 2005. O grande assalto ao Banco Central do Brasil. A mina de ouro brasileira. Em 2005, na vibrante cidade de Fortaleza, no Ceará, uma quadrilha ousada decidiu inovar e cavou um túnel de 78 metros, como um buraco de tatu gigante, até o Banco Central do Brasil. Eles levaram a impressionante soma de 160 milhões de reais. Foi o segundo maior assalto a banco da história, um feito que ecoou pelo mundo. A polícia brasileira não descansou e prendeu quase todos os envolvidos, recuperando parte do dinheiro. Mas como em toda grande história, alguns dos criminosos ainda estão zombando do sistema, desafiando a justiça. Capítulo 6. 2003. O roubo de diamantes em Antuérpia. O brilho que cegou os ladrões. Em 2003, em Antuérpia, o astuto Leonardo Notarbartolo, mais sagaz que o próprio Pica-Pau, ousou invadir o impenetrável Diamond Center e levou mais de 100 milhões de dólares em diamantes brilhantes. Mas como diz a sabedoria popular, a pressa é inimiga da perfeição. Em sua pressa, os ladrões deixaram para trás uma embalagem de comida, um erro fatal. Foi a pista que a polícia tanto precisava. Com essa evidência crucial, conseguiram prender Leonardo e sua gangue. No final, os diamantes voltaram para seu lar seguro, encerrando um dos roubos mais audaciosos da história. Capítulo 7. 1999. O assalto ao carro forte em São Paulo. A rotina que parou o Brasil. Em 1999, na Selva de Pedra, um grupo mais treinado que o BOPE ousou desafiar a ordem, assaltando um carro forte em plena luz do dia. Eles levaram 13 milhões de reais, deixando um rastro de caos e desespero. Mas a polícia, com a ajuda das câmeras de segurança e dos olhos atentos da população, conseguiu prender quase todos os envolvidos. E o dinheiro? Esse desapareceu como um fantasma na noite, mais rápido que um raio de sol ao amanhecer. Capítulo 8. 1990. O roubo ao museu. Isabella Stewart Gardner. A arte da sonegação. Em 1990, em Boston, dois homens, mais falsos que uma nota de R$3, disfarçados de policiais, invadiram o Museu Isabella Stewart Gardner e realizaram um dos roubos mais audaciosos da história. 13 obras de arte desapareceram como fumaça. Eles não estavam para brincadeira e sabiam exatamente o que queriam. Em uma operação meticulosamente orquestrada, renderam os seguranças e levaram tudo em menos de 90 minutos. Foi um espetáculo de precisão e eficiência, como se cada movimento tivesse sido ensaiado 1000 vezes. A polícia americana ficou mais perdida que cego em tiroteio. Eles não tinham ideia de por onde começar, e cada pista parecia levar a um beco sem saída. Era o maior roubo de arte da história dos Estados Unidos. A mídia não falava de outra coisa, e o público estava em choque com a audácia dos ladrões. Os ladrões nunca foram encontrados, e as obras continuam desaparecidas até hoje. O mistério só aumentou com o passar dos anos, e cada nova teoria parecia mais improvável que a anterior. O caso? Uma baita interrogação. Um mistério que nem o Scooby-Doo desvenda. Detetives e investigadores de todo o mundo tentaram resolver, mas sem sucesso. E para aumentar a emoção,
tem uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à recuperação das obras. Até hoje, ninguém conseguiu reivindicar essa fortuna, e o caso continua a intrigar especialistas e curiosos. Capítulo 9. 2007. O roubo ao Banco de Dar es Salaam. A fuga relâmpago na Tanzânia. Em 2007, na Tanzânia, um grupo de ladrões ousados invadiu o Banco de Dar es Salaam e, em menos de 10 minutos, levaram 282 milhões de dólares. A polícia da Tanzânia não perdeu tempo e, com uma determinação feroz, montou uma força-tarefa implacável para capturar os criminosos. Em menos de 24 horas, a maioria dos ladrões estava atrás das grades e uma grande parte do dinheiro foi recuperada. Era o fim da linha para esses ladrões que se achavam invencíveis, mas foram pegos pela justiça. Capítulo 10. 2010. O roubo ao Museu de Arte Moderna de Paris. A audácia de um ladrão solitário. Em 2010, um homem solitário, mais ousado que um herói de cinema, invadiu o Museu de Arte Moderna de Paris e roubou 5 obras-primas de Picasso, Matisse, Braque, Leger e Modigliani. Parece até uma trama de filme, mas o alarme do museu estava inoperante e os seguranças estavam mais desatentos que nunca. O ladrão, Vigeran Tomit, foi capturado meses depois. Ele confessou tudo e declarou que fez isso por amor à arte. Inacreditável, não é? No final, as obras foram recuperadas e retornaram ao museu. E aí, galera? Curtiram essa jornada pelos assaltos mais inacreditáveis e ousados da história? Deu para ver que, quando o assunto é grana, a mente humana não conhece limites para a criatividade e audácia. Conta pra gente nos comentários qual desses assaltos te deixou completamente boquiaberto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.